Fala Vaz, eu sou Lúcio, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Então fique ligado porque agora está iniciando a resenha dos vasos. Tamo junto! No último vídeo nós falamos sobre ser moderado. A terceira recomendação é: não andeis ansiosos. A palavra do Senhor vai nos ensinar: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. A doença do século não é a Covid-19, como muitos estão falando por aí. Existe uma doença que tem matado muito mais gente do que o coronavírus. Um vírus que chega de uma forma silenciosa e tem dilacerado as emoções e automaticamente tem afetado o físico de muitas pessoas. Uma doença que não escolhe a pessoa pela sua raça ou classe social. Do idoso à criança, do rico ao pobre, do crente ao ateu. A ansiedade tem dilacerado e destruído a vida de muitos. A ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que vão aos hospitais são afetadas pela ansiedade. Uma doença tão silenciosa que muitas vezes só manifesta seus sintomas em momentos em que nenhuma pessoa está por perto ou então quando ninguém consegue perceber. Uma doença tão fácil de ser ocultada, de passar despercebida, mas que tem se potencializado dia após dia. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo vive ou sofre dessa doença. Tem passado por momentos de ansiedade que tem inquietado o seu coração, que tem tirado a sua paz, mas você precisa ter a compreensão que existe uma solução para isso. Nós precisamos entender que a ansiedade não precisa permanecer nos nossos corações. Precisamos automaticamente descartar a possibilidade de viver uma vida ansiosa. Nós, como cristãos, não somos melhores do que outros, mas precisamos entender que o cristão no Senhor recebe como recomendação não andar ansioso. Então, eu tenho a possibilidade de não viver de forma ansiosa. Eu posso não ser ansioso diante de situações que tiram a minha paz. A palavra ansiedade no grego tem uma definição que é extremamente interessante. Ela vai falar sobre estrangulamento. É como alguém apertar o seu pescoço para tirar o seu ar. Mas também vai falar sobre puxar em direções diferentes, automaticamente te levar a viver uma vida tão confusa que você não sabe para qual direção seguir. Essa é a definição da ansiedade. Primeiro, ela te sufoca. Segundo, te faz inconstante. Ela te leva para um estilo de vida tão incoerente ou tão desesperador que rouba as suas forças. Existem alguns pensamentos que falam a respeito da ansiedade que nós precisamos parar para pensar. O primeiro vai falar que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Outro diz que a ansiedade é a falta de confiança e proteção no cuidado de Deus. Eu tenho plena certeza que a ansiedade está completamente ligada à falta de confiança. Nós, quando andamos ansiosos, estamos dando vazão para um excesso de futuro, porque pensamos tanto no futuro, pensamos tanto no que vai acontecer, mas logo quando nós percebemos que não tem como mudar, nos vemos como impotentes. E automaticamente sofremos por duas vezes, por não conseguir mudar aquela situação. Sofremos antecipadamente
porque nós, por não conseguirmos mudar, automaticamente inquietamos os nossos corações, automaticamente vivemos tão desesperados que não conseguimos olhar por um futuro de esperança. Nós precisamos entender que no tempo da igreja primitiva não foi diferente. Quando Paulo fala sobre não andar ansioso, ele não está falando para uma geração que vivia no paraíso. Não, pelo contrário, eles estavam em um tempo de perseguições. A igreja estava sendo perseguida, pessoas eram lançadas dentro de arenas para serem devoradas pelos leões. Pessoas eram penduradas em postes para servirem de lamparinas, para iluminarem as ruas. Então, são para essas pessoas que Paulo está falando para não andar ansiosos. Até mesmo a condição do apóstolo Paulo não era uma condição favorável, era uma condição de prisioneiro. Paulo estava preso, mas como nós falamos na introdução do primeiro vídeo, ele era muito feliz e ainda compartilha com os seus leitores para sempre se alegrarem em Cristo. Então, meus irmãos, Paulo, ele continua com a sua recomendação, mesmo diante da dor, mesmo diante das perseguições, mesmo diante do cativeiro, ele fala, não andeis ansiosos. E quando nós olhamos para as circunstâncias, enchemos o nosso coração de ansiedade, nos tornamos pessoas inconstantes, desesperadas, enfraquecidas, pessoas que não têm um rumo certo, pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. A ansiedade destrói nossas emoções. Nós não podemos continuar caminhando por um caminho que me leva à ansiedade. Nós não podemos ceder a esse sentimento que tira a minha paz, que rouba a minha paz e que toma conta do meu coração. Nós precisamos descartar completamente a possibilidade de sermos ansiosos. Meus irmãos, pense nisso. Comece a deixar a sua ansiedade de lado e a viver uma vida que exala a Cristo. Uma vida que está completamente submersa a Cristo. Cristo não nos chamou para sermos ansiosos, mas sim para confiarmos nele. Que Deus te abençoe. Fique ligado no próximo vídeo.